Hoje estamos aqui na Banca Mickey, que é um comic shop sebo. Bem, se você não sabe o que é isso, a gente vai descobrir juntos. Até então a gente não sabia também, mas nós entramos, já demos uma averiguada para entender melhor como funciona isso. E é esse convite que eu deixo para você agora, para vir descobrir comigo, Luiz e Rodrigo, enquanto vários veículos passam na frente da gravação. Bora lá! E hoje eu estou aqui com Rafael. E por incrível que pareça, nós não temos nenhum parentesco, não somos irmãos. A gente é apenas uma coincidência. A gente previamente trocou uma ideia com ele e tudo mais, né? E ele estava contando que a história desse sebo também é uma banca de quadrinhos e que também tem filmes e DVDs. E cara, muita coisa antiga, muita coisa bacana aqui. Ele falou que começou lá na década de 70 a história desse local. É isso mesmo, Rafael? Isso mesmo. Começa lá. O cliente mais antigo que eu tenho datado que ainda vem na loja é de 1976. Caraca! Ele vem desde 1976. O nome dele é Mauro. Ele tá com o quê? Uns 90, 100 anos? Não. O Mauro, a primeira vez ele era adolescente, ele tinha 14 anos. 14 anos. Vocês assumiram lá na década de 90. 1998. O que acontece? O antigo dono, o Delcio, que foi quem criou a Banca Mickey, em 96 ele faleceu. E de 96 a 98 ele não tinha herdeiro, não tinha filho, não tinha ninguém. Só a irmã dele, que já tinha uma loja em Campinas. Aí em 98 ela não aguentava mais, porque é uma distância, nada, pra quem não conhece São Paulo, de São Paulo até Campinas dá 1h30 mais ou menos de estrada. Sim. De Santo André, vou falar especificamente que é onde a gente tá, Santo André. Certo. Santo André até Campinas dá 1h30. E aí meu pai na época tava procurando alguma coisa pra fazer, eu no auge dos meus 16 anos, tinha acabado de fazer 16 anos. Legal. Aí ele comprou, vamos entrar nisso daí? Eu falei, vamos entrar. E viemos, de 98 até, nós estamos em 2026. Aqui a gente tem, logo na entrada, alguns posters também de quadrinhos clássicos, como a série de 2099 da Marvel, né? Você estava comentando que tudo que tem aqui em relação à arte e tudo mais é feito por frequentadores. Esse daqui é o Taylor, ele é um ilustrador. Vem aqui na loja, a gente conheceu ele faz pouco tempo, uns 2 anos e meio que a gente conheceu. Aqui são pôsteres oficiais da CCXP, aquele ali tá até assinado pra mim. Olha lá, ó. Não sei se vocês vão conseguir pegar lá em cima, Rafael da Banca Mickey e tal, um grande beijo, Lilian Mitsunaga. A Lilian Mitsunaga, ela é uma letrista, ela foi letrista da editora Abril, lá desde o começo dos gibis, quando a Abril pegou, lá de 82, 83, até o final da editora Abril, quando ela tinha os direitos de quadrinhos. Sim. E assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. Aqui são as artes originais da nossa camiseta, não essa daqui, que essa daqui é a desse ano que passou, de 2025 a gente fez essa daqui, que é com aquele rapaz que fez esse Darth Vader aqui, ó. Ele é um tatuador, entusiasta da loja, gosta da loja. Aí eu falei, ó, essa parede aqui é pra vocês desenharem. Da hora. Aí ele veio aqui, quando a gente abriu a loja nesse endereço, aí ele fez essa arte aqui do 2023, né? 2023, quando a gente abriu a loja aqui. O primeiro item raro já dá pra ver logo na entrada da loja, que é o maior gibi do mundo. Eu pensei que era um quadro só. Todo mundo pensa que é um quadro. Mas é um gibi da Turma da Mônica, ele tem 24 páginas e ele foram feitas só 1000 unidades dela. É nada. Só 1000 unidades dessa edição. 100, né? Pra ser mais exato. Eu falei 1000 não, é 100 que foi vendida e 20 que o Maurício distribuiu pra quem ele queria. Então foram 120 edições. Que incrível. É que 1000 era o valor da edição. Era R$1.000. Então você pagava R$1.000 para ter essa edição. R$1.000? Ela tem 1 metro por 70 centímetros. Caraca, esse daí vocês adquiriram direto no... Não, isso daqui a gente vai pegando... É mais ou menos... Não sei se o pessoal vai conhecer. É um programa que chama ou Trato Feito ou Caçador de Relíquias. Clássico. Trato Feito.
Veio assim através de vocês, nessa dinâmica de trato feito. É muita dinâmica, Aham. é muita mesma dinâmica. Ou às vezes a gente vai atrás, aí parece um caçador Sim. de relíquias. Eu já fui, tipo, pro interior de São Paulo, já fui pro litoral algumas vezes. Uhum. Então, aí você vai de carro e, meu, você encontra diversas coisas. Mas às vezes a carne cai direto no prato, né? Esse daí foi um cliente nosso que Aham. tinha. É um gibi que não é fácil você armazenar. Tipo, não tem onde você colocar na estante. Sim. Não tem onde você... Ele falou, Rafa, eu tô com medo disso daqui estragar. Que tem um risco. Aí ele falou, quer saber? Me paga um valor aí, a gente negocia e a gente fica. Eu falei, não, beleza, atrás a gente faz um rolo. Ah, você só falou trato feito. Ali, pro lado de lá, ali tá o que a gente chama do nosso acervo permanente. Esse é o chefe, meu pai. E ali atrás é o acervo permanente. Que a Aham. gente coloca de tudo um pouco. Sim. Desde as edições raras até edições peculiares. Tá? Então Certo. ali no meio, por exemplo, escondido ali, que vocês não sabem qual que é, mas eu sei qual que é. Essa daqui, ó, Ah, é a primeira Tá edição aqui embaixo. do Capitães de América. Capitães da Capitães de América, ó, que o Capitão América tá lá em cima. Capitão América tá lá em cima, Esse é certo. Capitães de Areia, a primeira edição de 1937. Inclusive tem até um marcador da Siciliano que não existe mais. Tá vendo? Era muito comum, o pessoal quando comprava livro, comprava revista, alguma coisa, ele marcava o nome dele e a data que ele comprou. Aqui ele comprou no dia 4/11/1941. Qual que é o nome dele? Não A entendi. Guilhael. Deve ser só abreviações, né? Não sei. Consegui identificar É. também. Mas enfim, isso aí... Aí a data, 1937. Que raridade. É, isso aí é invendível, cara. E invendível. Não dá. São coisas que eu falo Ó, que tá na... o marca-texto. Coisas que ficam no acervo permanente. Sim. E também, do lado, aqui vai ser um pouquinho difícil de Cara, tirar, muito legal. mas eu falei que existem itens peculiares. E um dos itens peculiares que a gente tem Ó, tem até um Tanjiro Kamado do lado dele, ó. é esse livro aqui. Eu tava fazendo uma avaliação. E quando você faz uma avaliação, é tipo assim, tem uma caixa, Uhum. e aí você vai tirando a caixa e você vai vendo o que tem. Sim. Aí eu peguei esse livro e falei, nossa, esse livro tomou um tiro. Aí eu falei brincando. Oxi. Aí eu olhei pra moça, aí eu falei, esse livro tomou um tiro. Aí ela só balançou a cabeça assim. Aham. O assunto parou ali. Eu não sei, não continuei a história. Eu sei que o livro tomou um tiro. Então, livros, a gente pode falar agora. Que segura. Livro segura e livros Segura. salvam vidas, tá vendo? Literalmente. E aí tem muitos outros itens aí no meio. Peculiares. Por exemplo, existe um gibi que chama Super Aventuras Marvel. Certo. Que ele terminou no número 175. Certo. E aí teve uma galera, uns fãs, que falou, mano, que tristeza, acabou e não tem mais, não sei o quê. Pode passar, tá Pode tranquilo. passar. Pode passar, fica à vontade. Tá chovendo forte lá fora. Aí acabou a edição. E aí teve um fã que depois a gente pode até mostrar. Tá bem no cantinho ali, ó. Sim. Eu falei número 175, não, foi até número 176. Aí fizeram o número 177. É um fanservice. E aí tem edição com erro de página. Aí você tem edições ali, Turma da Mônica número 1. Sim, sim. O Cebolinha número 1. Capitão América número 1. Gente do céu. O primeiro gibi da Marvel publicado no Brasil, tá vendo aquele laranja escrito Super-Herói Shell? Aquele é o primeiro gibi da Marvel publicado aqui no Brasil. Não dá pra precificar essas coisas, Não né? tem. Não dá, Não né, tem cara? preço. Ali o Guarani, tá vendo? Aquela primeiro gibi que tá em Aqui na ponta, Isso, do na lado ponta. do quadro do Superman. Aquele ali é um gibi de 1932. Caraca. É uma adaptação do Guarani, do José de Alencar, em gibi. Entendi. Aí tem o Jeca Tatu, que era do Biotônico Fontoura. Sim. Tem de tudo. Tem, né? cara, A Playboy número 1. é nada. Playboy número 1. Aquela Algoritmo do YouTube, por favor. A gente não tá mostrando nada demais. Mas é um grande ícone. A Playboy é interessante, eu não sei se é legal falar no canal aqui pra vocês, depois vocês editam se for o caso. Não, pode falar, a gente bota totalmente. Mas a Playboy, ela começa no Brasil como homem grandão, em cima. E embaixo vem a revista do Playboy, ou com conteúdo da Playboy, alguma coisa assim.
Isso em 1975. Sim. Em 1978, em julho de 1978, eles fizeram um acordo com a Playboy e aí eles começaram a usar o nome da Playboy. Aí virou Playboy, embaixo a Revista do Homem. A Revista do Homem, olha só. Eles véio. inverteram o título. Não fazia ideia disso. Tem, Tem. aquela Fatos e Fotos gigante ali, Certo. documento histórico, capa preta. Ali é uma edição especial da Fatos e Fotos de 1969, quando o homem pisou na Lua. E ela vem com um vinil, um CD, um compacto, com a gravação do Neil Armstrong falando do é homem. nada, cara. E tá com o disquinho lá também. Caraca. Tem, Tá selado? tem que ter uma vitrola, tem que ter uma vitrola. Inclusive, não está vendo, mas tem alguns clientes que vêm aqui Pode e falar. falam, bom, tudo tem seu preço. Aí eu falo, não está à venda. E não, mas põe preço. Eu falo, não está à venda. Mas põe um preço. Aí chega uma hora que eu Eles só terminam de passo contar a a ficar história. nervoso com qualquer ser humano. Falo, tá bom, 50 mil reais. Aí a pessoa do outro lado fala, mas aí você não quer vender? Mano. É justamente isso. É o que eu tô tentando falar, né? Existe uma diferença entre preço e valor. E aí, dentro desses itens, tem mais um monte de coisa legal, né? Tem ali a coleção da Coca-Cola, da Mônica, que você tinha que levar as tampinhas de Coca-Cola, você trocava. Tem os bonequinhos, os cabeçudinhos da Copa, que a gente fala, que saiu na Copa de 94, na Copa de 94 e 98, ó. 98, né? Nessas duas Copas, se eu não me engano. E são duas coleções diferentes. Tem bonequinho do He-Man original, lá da década de 80. Cara, que massa. Os gibizinhos institucionais da Mônica, que inclusive... Como assim, institucionais? O que acontece? O governo pedia lá, a Sabesp pedia para fazer uma campanha que vai para a escola, aí eu ia lá na turma da Mônica, falava de economia de água, de meio ambiente, de trânsito. E tem uma aqui que é nossa cidade de Santo André, tem uma que é de Santo André, tem uma que falava dos orelhões na época que tinha orelhão. Até isso, nossa. Nem sabia. Tem vários institucionais, né? E tem um da Mônica, igual você falou antes, mas aquele lá era o primeiro. Aquele é o primeiro original da Turma da Mônica. Quer dar um close lá, amor? Já dá pra dar? E o primeiro do Cebolinha também, tá? Ali é o primeiro da Mônica, que é de maio de 1970. Teve a participação mútua. É Cebolinha mesmo. E o do lado é o Cebolinha, O primeiro é Mônica já com a turma, né? Já tinha o Cebolinha. Aí o segundo quadrinho do Maurício de Souza, né, dentro da editora Abril, foi o Cebolinha. Aí você tem o Cebolinha 2. E a Mônica começa antes, né? Tipo, o Maurício de Souza, o primeiro gibi dele foi o Bidu. O primeiro que saiu com o nome foi o Bidu. Eu não tenho hoje nenhum pra te mostrar, um gibi mais raro, bem mais raro, mas tem o Bidu. Super interessante. E aí, isso daí é nosso moço que ajuda. Tranquilo. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Até. E é isso, né? Aqui é o nosso, que a gente chama de acervo permanente, né? Aqui os itens peculiares, raros e peculiares e que não estão à venda, vêm pra cá. E aí tem os itens que vão à venda. Que vão à venda. Que vão à venda. Aí... a loja, ela é muito focada hoje para revistas em quadrinhos, tá? Então, eu vi que tem até VHS lá atrás, tem muito DVD à venda e tal, mas o forte mesmo é quadrinho. A loja, e foi interessante que foi um caminho meio natural, não foi nós que fizemos isso. A galera começou a procurar mais revistas em quadrinhos aqui. Sim. Eu só comecei a colocar mais revistas em quadrinho. Oferta e demanda, né? Ela continuou com a característica de sebo, mas você falou, a gente tem DVD, a gente tem LP, a gente tem CD, tem VHS, tem revista cassete, tem revistas. Tem revistas dos anos 70, revistas dos anos 60, dos anos 30. Tem um pouco de tudo, né? Ela tem todo o perfil de um sebo. Tem livros também. Olha que legal, galera. Eles têm um xaropinho autografado. E... bacana. Um bom item de colecionador.
Deixa eu colocar esse aqui pra você também. Agora vai, hein? Tá vendo com esse cara aqui, mano? Um entusiasta de quadrinho que gostou do quadrinho, falou, eu vou fazer uma capa pra ele. Aí fez uma capa com lápis de cor. Simples assim. É inspirado naquela... Não na morte do Superman, que veio depois, no Retorno do Superman. No Retorno, que é o Retorno. Sim, sim. É inspirada, a fonte, tudo é inspirado no Retorno do Superman. Que honra, hein? Legal, né? Oxi. Tá bom, né? Cenas que você só vê aqui, na frente. Na frente da estação era pior. Pior, né? Meu amigo! Lá era um universo paralelo, velho. Cara, se você quiser Não é histórias, possível. tem. Eu tava fechando a loja. Na época a gente fechava às 7h30 a loja. Aí eu tava fechando a porta. Eram 2 portas. Uhum. Aí eu baixei uma porta, eu baixava a primeira porta da esquerda. Baixei a porta da esquerda. Aí era uma moradora de rua, famosa aqui em Santo André. Tá. Aí eu olho pro... Eu vou fazer a cena, hein? Ó o mico, hein? Ai, meu Deus do céu. Eu olho pro outro lado, eu tava lá, tá? Aí ela tava ela tava de saia. Aí ela tava com a calcinha arriada e assim, fazendo xixi. Na frente do comércio. Na loja, não. Na loja na porta da loja. Aí eu, não, Soninha! Pô! Aí vai lá, pega a água sanitária, limpa tudo. A Soninha também não ajuda, gente. A Soninha, cara, ela é muito conhecida. Nem sei que é o fim que deu, se ela existe ainda, se ela é viva ou não. Mas ela era uma moradora de rua muito conhecida aqui em Santo André. Muito legal. Não, é verdade. É verdade? É verdade. Ela... É que assim... Nós vamos entrar numa outra esfera agora. Morador de rua, infelizmente, bebe muito, né? Uhum. E assim, quando ela não tava, né, alcoolizada, você conversava com ela de boa. Agora, quando ela tava, aí era um caos. Eu tenho um maço. Eu tenho meu. Deixa eu dar. Eu tenho um. Mas agora eu não sei se fala aquela. Vamos lá naquele lugar. Pra mostrar melhor? Vamos lá ver, gente. Vou deixar minha escada aqui, num lugar que não vai atrapalhar. Que eu deixei a mochila no cantinho também. Muito legal. Cara, tem muita história. Putz. Olha que gibizão bonitão dos Novos Mutantes. Tem, aí é minha praia. Acabou de chegar, né, pelo jeito. Acabou de chegar. Isso daqui foi tudo que eu fiz uma triagem hoje. Aham. Então esse aqui nem é tão raro. Quer Agora, daqui, esse amor? daqui... Tá bom? Esse daqui é mais raro. Inclusive, ó, não sei quem tá vendo e não sei quantos vocês estão vendo isso. Mas a probabilidade disso daqui ter vendido é muito grande. Tá vendo? Isso aqui é tudo coisa que chegou. Uma revista de ópera. A gente tava olhando ela antes. Ah, vocês estavam vendo? Tem. É porque eu acompanho o Edson Boaventura nos podcasts da vida. Uhum. Aí ele é um dos editores da revista. Tem. Legal. E é uma revista antiga já. Ela é antiga, a pô. revista Alvin, ela é. Sabe quem já foi editor dela? Quem? O Sérgio Sacani. Sério? O Sérgio Foguetes. Ele já trabalhou na revista. Esse universo de OVNI, ele é muito intenso. Aqui na loja a gente tem bastante, né? Tinha uma revista que chamava Fator X também. Essa revista aqui, ó. Que também falava de OVNIs. Tem umas revistas, tinha uma que chamava Ama Luz. Ama Luz já tem mais cara de ser mais místico. Ela era mais mística. Mas tem revista de pets, ó, tem revista de gato. De gato. Revista de gato. Não, tem revista, tudo que vocês puderem imaginar existe. Ó, a revista UFO aqui de novo. Aí, ó, mais uma UFO. Aqui é a revista de pet, a revista espiritual. Ama Luz eu não vou ter nenhuma aqui. Porque tem de tudo, cara. E é assim, é aquilo que eu falei pra vocês. Pra mim é sempre uma descoberta nova, é sempre uma aventura nova, né? Sim. É muito legal. A cada material novo que chega, inclusive. Exatamente. Vamos lá, vamos tirar esse daqui pra gente liberar espaço. Beleza. Pra vocês verem aquelas preciosidades. Não que isso daqui também não seja uma preciosidade. Mas Isso daqui é um monstro do pântano do Alan Moore. Ele vem com uma luva. O Alan Moore, por si próprio, já é uma lenda. Sim, exatamente. E aqui é a obra clássica, né, dele
na DC Comics, ele não gosta que fala isso, porque Ele não considera? ele é tretado tanto com a Marvel quanto com a DC. Por causa de direitos autorais. Sim. Mais bonito, né? Colorização, tudo. É um dos trabalhos que editoriais, né? Hoje tem muito dentro do universo de quadrinhos. Eu falo que ele substituiu um pouco até o que eram as estantes de livros. Tem muita gente que tinha aquelas estantes bonitas, né? Se o cara ia dar uma entrevista, você olhava assim, tinha aquela estante de livros. Exato. Com Barça, com um monte de livro legal. E no universo dos quadrinhos você tem isso hoje também. E essa coisa de luva. Não, no vitilho. E as bordas, né? Então você coloca... Aí fica as bordas aparecendo. Então tem coleções que você coloca, fica a coleção. Talvez o que tenha potencializado isso tenha sido o YouTube. Igual, se a gente for pegar um Pipoca e Nanquim da vida, é isso a prateleira deles, entendeu? Sim, mas eu vou um pouco antes. Isso começou com uma edição que chama... Deixa eu ver, não vai ter nenhuma aqui. Chama Salvati. A Salvati, em 2013, ela começou a lançar em parceria com a Panini umas edições capaduras com preço mais popular. O que aconteceu? A galera começou a ver aquilo, começou a comprar e tomou gosto por aquilo. E aquilo foi só aumentando. A Panini, vendo isso, que já era parceira deles, começou a lançar os seus produtos, alguns também em capa dura. Sim. Aí, quando chega... Isso foi em 2013. Em 2018, 2019, já tinha estourado o universo do capa dura. E é onde você falou do Pipoca e Nanquim. Certo. O Pipoca e Nanquim, quando eles entram, Já existia eles já sabem desse universo, eles já entram nesse universo. E aí, é o que eu não sei se a palavra não é ofensivo, tá? Eles gourmetizam mais ainda os quadrinhos. Sim. Ele fica mais gourmetizado. Ou seja, as edições elas ficam mais lindas aos olhos, Sim. mais caras também, entendeu? Então, e ao mesmo tempo vira uma obra de arte. Sim. Eu falo, quando você compra uma edição capa dura, alguma coisa dessa, ela é praticamente já ela vai para esse nicho de uma obra de arte. Não é só uma edição para você ler, é uma edição para você expor, é uma edição para você deixar ali, de chamar a atenção. Então ela ganha um status a mais. E Zé Rodrigo é história também, tá vendo? Ó, vamos ver. Tu quer continuar pegando aí, amor? Quer vir pra onde eu tô? Porque se eu vier aí, eu vou dividir vocês. Eu não vou conseguir, se você, por exemplo, falar alguma coisa, eu não vou direcionar pra você, entendeu? A câmera... Sagaz. Não dá. Você quer que eu vá abrindo ou você já quer mostrar aberto? Não, Pra mim, tanto tu faz. vai abrir? Pode. Eu vou abrir pra você. Não Senão, acredito. com reflexo, Não, vocês que não vão ver nada. A minha intenção era, tipo, descer lá de Não. baixo só pra gente ver de pertinho. Não, com reflexo vocês não Que vão ele ver vai abrir. nada. Da hora. Com reflexo aqui, você que a gente coloca o plástico pra proteger, né? O certo, e aí fica uma dica pra galera que coleciona esses itens mais raros. O correto é você escanear, você imprime uma capa, aí você coloca essa... Eu acho que eu vou até fazer isso, vou até aproveitar que eu tô desembalando pra fazer Sim. isso. Porque a luz, Danifica. ela danifica. É assim, é inevitável. Então, aí você escaneia e aí você coloca essa folha por cima. Vai danificar a folha de cima, não vai danificar ela. Tá. Fica à vontade. Quer que eu pegue uma luva? Não, se tu quiser, eu até não, uso. tô brincando. Amor, você quer que eu pego, que eu gravo e você pega, se tem mais delicadeza do que eu? Vai lá. Vai que é tu. Eu confio mais em você do que em mim. Mônica Daltônica. Caraca. Nossa, muito legal. Primeira edição da Mônica. Ai, dá dó de criança. É por isso que, mano, se fosse eu com minha mãozana. Eu não vou mostrar folha por folha. Não, Sim. Aí pega a data ali, ó. Julho de 70? Vê se eu tô certo. Ali, não, lá no final mesmo. É O diferente. editorial é aqui, ó. No final. Aqui. Maio de 70. Maio de 70. Deixa eu só dar Que um... legal. Maio de 70. Opa, tá dando reflexo. Tá. Por isso que eu falo que eu preciso de uns... Aí afasta agora. Aí, ó. Tem que ter uma filmmaker boa também, viu? Então, essa foi a primeira revista da Turma da Mônica com a Editora Abril, tá? Como eu disse antes, o
O nosso querido Maurício de Souza, ele já tinha feito a revista Bidu, não vou lembrar qual editora, mas o primeiro gibi mesmo, que era um mix, né? Eram outras histórias junto, era uma revista chamada Astras, que é da década de 60, eu acho que ela é de 63, 64. Mas já fazia parte do Maurício Verso, digamos assim. Sim, já era. Ele publicava os gibis dele dentro dessa revista, que chamava As Astras. Aí depois ele faz uma só dele que chama Bidu. Tá. A Bidu foi a primeira que é só do Maurício de Souza. Aí nos anos 70 ele vai pra editora, faz a parceria, né? O estúdio Maurício de Souza com o Abril. E aí eles ficam de 1970 até 1985 com a editora Abril. Tá. Aí depois ele passa pra editora Globo, de 86 até 2006. E 2007 entra a Panini. Cara, tu é o ChatGPT humano, tá ligado? Esse é o Cebolinha. Essa é a Panini, essa é da Panini. A Panini não, essa é o número 1 do Cebolinha, que é de 73. Janeiro de 1973. O Cebolinha foi o segundo gibi do Maurício de Souza, já na editora Abril. Quer pegar um deitado de frente? Que senão no vídeo deitado, ele não vai dar bom. Legal. Deixa eu só mostrar a capa assim dele deitado. Nossa, isso aqui é muito histórico. Cara. Propaganda, É porque dentro da editora Abril você tinha propaganda, num gibi da Marvel você tinha propaganda da DC, você tinha propaganda do grupo Abril. Não tinha, hoje não, hoje na verdade você nem tem mais propaganda dentro de gibis, né? Propaganda legal, foi até ali 2010 talvez, você até encontrava propaganda dentro dos gibis. Aí, depois de lá pra cá, eles eliminaram as propagandas e é um material limpo, né? Será que foi na mesma época de quando foi proibido o comercial de brinquedo na televisão aberta? Acho que deve ter sido nessa época também, viu? Pode ser, mas também o público do quadrinho, ele foi, é o que eu falo, estamos falando 2010, o público do quadrinho ele foi automaticamente mudando o gosto dele. Tipo, que nem a editora Abril, que publicava um material mais leve, mais simples. Mais simples. A galera não curtia, entendeu? Não curtia esse material. E aí começaram, a propaganda também era poluída. Mas isso que nem se você pegar um gibi americano, por exemplo, cara, é uma história, uma propaganda, uma história, uma propaganda. É literalmente isso. Legal. É literalmente isso. O Brasil aqui nem tinha tanta propaganda. Capitão América número 1, editora Abril. Esse eu quero ter a honra de dar uma folhadinha. Esse inclusive é o primeiro gibi da editora Marvel com a primeira não, porque junto saiu o Capitão América e saiu um que chamava Heróis da TV. Saíram os dois juntos em 1979. Então esse daí é de 1979, essa é a primeira edição original. Legal. Propaganda da Luluzinha, que também é da Abril, né? Inclusive aqui, às vezes, tá vendo, compreendendo a informação importante, a Aurélio representa o grupo Marvel, ele tem toda uma nota introdutória aí, falando do que os gibis da Marvel agora, e não foram todos os gibis da Marvel que foi ao mesmo tempo. Começou primeiro com o Capitão América e o Heróis da TV, que tinha Demolidor, tinha uns outros personagens. O Homem-Aranha, por exemplo, eles só conseguiram em 1982, ou seja, 3 anos depois só que o Homem-Aranha foi pra editora Abril. Antes ela era da editora RGE. Cara, o Homem-Aranha. Que incrível, velho. E eu pensei, olhando de longe, quando ele tava na prateleira lá em cima, eu estava pensando que o gibi era maior, só que ele é fininho até, né? Ele é fininho, grampeado. Depois, logo em seguida dessas edições, a gente tem as bordas TP, que são essas bordas, aquelas que tá machucada, tá? Mas ele fica uma borda quadradinha. É como se imitasse uma lauda de livro. Isso, exatamente. Ficava mais reforçado. Mas ao mesmo tempo acontece isso.
com o tempo, a gente chama de quebra-lombada. A cola, ela não resiste, aí ela, na hora que você abre, ele quebra no meio. Eu já tive vários gibis que aconteceram isso. Na moral. É. Olha que legal. É muito ofensivo se eu cheirar ele? Não, lógico que não. Vocês acham ofensivo ele cheirar aí? Fica à vontade. Você que A sabe. gente já falou de 4,20 antes, tá ligado? 4,20, E vocês já cheiraram um gibi aí? Eu já tava cheirando. Com uma folha. O cheiro de folha de gibi muda de gibi pra gibi também, E tá? eu queria ver qual é o cheiro do Ótimo. primeiro Capitão América com a editora Abril e tal. Abriu. Vamos ver. Vai lá. Vai fundo. É bom. É diferente. É tipo, você pode pegar um gibi aleatório e cheirar. Ele não vai ter esse cheiro. E, É ó, um cheiro raro. e aí eu vou falar uma coisa importante. Gibi é sempre bom. E aí, beleza? É sempre bom a gente embalar. Porque Aham. senão você sente cheiro de pó, cheiro de mofo, você sentiu um monte de outro cheiro. Então, se der pra embalar, é sempre legal embalar. Você protege mais contra a umidade, contra quase tudo, né? Quase tudo, né? Se for ver. Esse daqui é. Eu? A gente vamos ler Isso aqui uma ou também duas é páginas parte do de primeiro gibi série. de Cebolinha. Aqui vai ser difícil, hein? Nas páginas do gibi pra eles lerem Aqui juntos. vai ser difícil. Mas tá tudo bem. São itens muito É, simples, epa, simples e eles foi estão isso? bem Está com a machucadinhos. pulga cara. atrás da oleia. Por quê? Por quê? Ela está atrás da minha aqui oleia, eu vou- bolas. Ó, Ah, uma que eu vou pulga de conseguir, ó, verdade, pra não deixa falar que não tiro. vou salvar nada, vamos Aqui não salvar tem essas nada, daqui, ó. mas Só essas por duas falar que não. disso, E meu, aí, você não beleza, pode beleza? falar Tudo bom? muito de mim. Acho que ela foi pela camisa. Deixa eu ver. Deixa melhor. Eita, Ó, isso acho na melhor troca, tirar tá? na camisa. Se a gente for trocar, Eita, Cebolinha, que é isso? Ele tirou tudo. Nada, viu? Gente, primeiro gibi de Cebolinha é pesado. se for... Aqui, galera, Fica aqui mais pertinho pra tu conseguir ver. a primeira edição, primeira publicação da Marvel no Brasil foi essa revista aqui, a gente chamava de Herói Shell, tá? Isso daqui é 1960 e... Não vou lembrar a data desse agora, mas a gente pode abrir aqui O GPT e falhou descobrir. agora. Eu diria 61, 62, 63, 64, deve ser 64, acredito. Vamos ver se tu acertou. Vamos ver? Depois você folha aqui. Deixa você ver, eu só quero ver a data. Edição de lançamento, olha que legal. Inclusive tá escrito aqui, ó. Edição de lançamento. Valeu, gente. Obrigadão. Falou. Hoje vai rolar destrinchamento, hein? Qual data? Não dá pra... Então, não, a data eu ainda não peguei aqui. tá. Eu pensei que aqui tava a data. É. E a data dela, vamos ver se a gente acha aqui. Porra, muito raro isso daí, cara, na moral. 1967. 1967. Quase por 2 anos, ó. Edição de lançamento. Olha essa arte do Capitão América, irmão. Era muito comum isso acontecer também, tá? A galera carimbava. A Banca Mickey, se você pegar uns itens mais antigos da Banca Mickey, você vai ter o encontrar carimbo. carimbo. Hoje não, hoje a gente não faz mais isso. Uhum. Mas era muito comum ali até os anos 90 a gente fazer. A delicadeza aqui tem que ser maior, né, cara? Aqui você vê que ela tá um pouco já mais... tá um pouquinho mais defasado. Na essa verdade, parte. aqui nós estamos falando na década de 60, né? Sim. Então, tipo, o papel ele já fica mais machucado. Uma das coisas que acontecia muito, ou que acontece muito, e aqui, ó, tá sem, tá vendo? Ah, sim. As pessoas tiram, os colecionadores mais antigos, eles tiram o grampo, porque o grampo Ele enferruja, enferruja. e aí vai marcando a edição. Eu já tive Então, alguns as gibis pessoas, danificados assim. as pessoas tiram o grampo por causa disso daí. Então tá aí, a primeira edição da Marvel. Qualidade, velho. Da hora. Que mais? Eu acho que a capa eu acho que eu já vou borrar no vídeo, porque Mas até que essa daí tá bem cobertinha com... E essa moça, ela não é brasileira, tá? Eu esqueci Não. o nome dela. Ela não é uma atriz brasileira. E a Playboy, ela começa como homem. Eu não tenho nenhuma pra mostrar hoje pra vocês, mas ela era uma revista homem com conteúdo da Playboy ou a revista do Playboy, era alguma coisa do gênero. Aham. Em 1978, que é quando tem essa edição, de julho de 1978, a Abril faz um acordo com a Playboy, compra os direitos dos royalties lá para pagar os royalties, e aí vira Playboy, a revista do homem. Sim. E é uma revista muito interessante, tá, pessoal que tá acompanhando,
Porque ela não é uma revista só de mulher nua e tal, vulgaridade. Você tem muita matéria interessante aqui. Você tem grandes reportagens que foram feitas. Inclusive a Playboy, ela fez edições especiais com reportagens, com entrevista com Ayrton Senna, com o Lula, com o Fernando Henrique, com o Michael Jackson. Cara, diversas entrevistas. Tanto que eu acredito que as pessoas compravam as revistas por causa das reportagens. Com certeza. Não por causa de outra... Então, fato. E um outro item muito peculiar, como o homem vai à Missão Artemis, não sei se vocês estão por dentro da Missão Artemis 2? Sim. Missão Artemis 2, que era para decolar agora em fevereiro, não deu certo, agora vai sair em março, talvez se não der certo só em abril, mas tem uma lacuna. Missão Artemis é o homem na Lua, o homem vai voltar à Lua. Nesse primeiro evento eles não vão descer na Lua, não vão pisar na Lua, tá previsto só para 2031, 2032. A galera tá mais Nutella agora, né? Não vou sair da nave não, tal. E aqui, essa daqui é uma edição especial da revista Fatos e Fotos de 1969, de julho de 1969, quando o homem pousou na Lua, o nosso Neil Armstrong, não vou lembrar o nome de todo mundo. Pousou e pisou na Lua. Isso. E essa edição, ela vem com um disco, com a gravação... Com a gravação, narrado pela Voz da América e tal, com a gravação do homem quando ele pisou na Lua. Então, se você tiver uma vitrola lá, você vai colocar, você vai ouvir a gravação de quando o homem... E diga-se de passagem, a primeira gravação do ser humano fora do planeta. Fora do planeta. Pô, será que foi? Eu acho que não, hein? Fora do planeta? Talvez eu acho que não, porque eu já tinha a sonda. Tá bom, primeira na Lua, pronto. Então, mas assim, do ser humano fisicamente, eu acho que foi a primeira. Dele, tipo, fisicamente... beleza, pode ter tido através de um satélite e tudo mais. Não, mas o homem ele já tinha circundado, né, o planeta Terra. Ele já tinha saído na órbita terrestre. Eu acho que foi um russo. Acho que foi um russo, inclusive. Esqueci o nome agora. E aqui eles vão contando, tá vendo? Momento zero do lançamento, tudo. É bem legal, uma revista bem interessante. Vai contando passo a passo da Apollo 13, né? De quando pisou na Lua, quando voltaram pro planeta Terra. Aí é um outro material também, sem valor mensurável. Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin. O famoso Aldrin, sim. São os três que pisaram na... Os três primeiros, né? Que depois não, esse é Apollo 11. Apollo 13 é que deu problema. Desculpa! Corrige. Apollo 11 que pisou. Apollo 13 ia pousar, deu problema, eles tiveram que voltar. Mas eu acho que a Apollo 14, a 15, até a 17 pousou na Lua. E é isso aí. Cara, então... É mais uma das coisas que você vai vir aqui e não vai conseguir comprar. Não. Mas às vezes acontece. Esse item ele é raro, mas não é tão raro. Tá. Às vezes acontece de aparecer aqui. Eu já vendi ele algumas vezes. Uma boa oferta e tal. Deixa eu só fazer assim, ó, senão pega o reflexo. Aí você pode até ver o Naruto ali do lado, se você quiser. Um Narutão ali. Naruto Gold. Pra combinar. Mano, aqui é uma zona. Se você puxar pra lá, você vai ver chiclete com batata. Tem a clássica Mad também. Mad vocês devem ter muito, né? Tem tudo, velho. E mesmo assim ainda falta muita coisa. E uma coisa que eu tava vendo, eu até falei pra Isa, o preço aqui tá bom, pra quadrinhos, pra livro, pra filme a gente não viu o preço, não faz muito parte do nosso know-how também, só que, cara, em mídia física, assim, que você vai folheando lá página a página, tá da hora pra caramba. E falando de preço bom, você pode mostrar algumas coisas bem caras pra gente, né? Eu vou começar, que é o que interessa. Eu vou começar com o xodó da loja, que foi uma coleção que eu demorei... Oi? Sim. Não, vou entrar aqui. Na verdade, eu não vou nem chegar a entrar. Cadê meu gibi, meu xodózinho? Tá aqui, ó. Mas só que nesses daqui que a gente tá passando... Mas vamos ver o xodó. Esse daqui é um Sandman. Sandman. É um quadrinho do Neil Gaiman, lá da década de 80, que saiu aqui no Brasil pela editora Globo. E eles são 75 edições.
Ou seja, para você fechar ele, são 75 capítulos. E foi muito difícil fechar essa coleção. Na verdade, eu precisei de 3 coleções para conseguir fechar uma só. Porque às vezes você vem em uma, putz, aí você tem um gibi que tá meio ruinzinho aqui, aí você fala, esse é o outro que tá sem capa, o outro que tá sem contracapa, e aí você vai fazendo aquele Frankenstein, e o Frankenstein se tornou essa obra-prima aqui, que é o nosso... Tem um outro item que é bem parecido com esse, que também é interessante, que está do lado de cá, que é o Spawn. Spawn aqui já é um pouco mais recente, não, começou em 96. 96 para 2 já são 30 anos. Já são 30 anos? Foi recente. É mais recente do que Spawn, né? Do que Spawn não, do que o Sandman. E aqui aqui a gente tem a coleção completa, do número 1 até o 150, que é pela editora Abril. Tá bom. Aí a gente teve uma pausa de alguns anos. A editora Pixel Magazine compra os direitos Spawn e lança uma segunda fase até o 178. E aí você tem toda uma fase... mais 28 volumes. Aí você tem tudo completinho aqui. Então tem várias coleções completas. Tem essa daqui que é da editora online. Pra quem não conhece muito de quadrinho, muitos quadrinhos eles são mix, que a gente chama. É um item. São várias histórias em quadrinhos. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4. Você tem 4 histórias em quadrinhos aqui dentro desse daqui. É uma coleção de 32 volumes. Esse daqui tá assim, pela raridade, todos são encaráveis, né? Só que, só por curiosidade, 260 reais ou tá... É 260 reais. Tá. É R$1.500 aqui, a coleção completa. 1.500 dá o quê? Menos de R$10 cada edição. Então. São 178. Se você olha no valor bruto em si, é caro. Mas se você for comprar de forma unitária também, você vai gastar muito pagar mais. muito mais. Muito mais. Fora o trampo que você vai ter pra garimpar e tudo mais. Você não vai achar só em um lugar. Então, mas aí é o que eu falo. Aí vai de colecionador pra colecionador. Isso que é legal no sebo. Entendi. Tem cara que tem esse gosto. Porque no sebo você tem... Exatamente. Você tem aquele cara que vem aqui e gosta de garimpar. Ele vem aqui, ele nem me pergunta. Ele vai... Hoje se você olhar a loja, você vai ver várias gente garimpando. Olha lá. Sim, então. Então, tipo, a galera vem e eles gostam de olhar e tal. E gosta de fazer a coleção picada mesmo. É isso pra que dá ter a prazer. experiência de, verdade. tipo, de repente chegar lá, faltava só essa edição pra fechar. E aí eles saem daqui com um sorriso enorme. Tipo, ganhou a final da Copa. Exatamente. Né? Então eu falo, e tem colecionador que fala, mano, eu não tenho paciência de ficar garimpando. Aí vai lá e... Pra esses que não tem paciência... Você tem as duas opções, entendeu? Aquele do Sandman tá quanto? Aqui é 1.300. 1.300? 1.300. Mas é o mesmo esquema também. Sim, é o mesmo esquema. Tá barato se você for ver, cara. O meu Hulk não tá vendo, hein? Não, deixa eu falar. Por quê? Isso eu acho que eu não cheguei a comentar. Eu até no começo do vídeo eu falei que a loja é uma comunidade. Sim. Então a gente vai ganhando muita coisa do pessoal que frequenta a loja. Todo mundo que vem aqui. E tem gente que vem há anos e fala, gosto da loja, gosto de vocês, vou presentear a loja. E aí o pessoal traz. Hulk, no caso... Esse Hulk foi um presente. Todos os bonecos aqui são todos presentes. Que nem aquele ali veio... Hoje é... Quando que o Milton veio? Antes de ontem, né? Antes de ontem, esse presente Venom aí. No caso, presente recente. O pessoal que vem traz pra decorar a loja mesmo. Cara, e nossa, é muito legal a coleção que vocês têm. As coleções que vocês têm. Aqui tem a saga completa, pelo jeito, né? A saga do Clone. Do Clone, que tá completíssima, velho. Que foi publicado lá na editora Abril, primeira vez. Ficou anos sem republicação. E aí a Panini lançou no formato que a gente chama de saga, né? Eu vi essa história no vídeo no YouTube, cara. Eu achei muito massa. É muito legal. Cara, R$680, mas assim, você vai pegar o começo, meio, fim da saga. São, acho que 18, né? Você que tá mais perto Aqui aí. Tá 18 volumes. 18. Exato. Cara, muito legal. Tem. Invencível, vocês teriam a saga completa ou não? Não, que tá saindo ainda, Tá né? saindo ainda, inclusive. Tá saindo, Invencível. E outra coisa, né? A gente falou, nós somos um sebo, então a gente não recebe os novos. Então hoje eu tenho o número 1 disponível, mas eu não tenho os demais disponíveis. Acontece de repente, isso é muito legal no sebo, que é muito comum, deixa eu ver se eu acho alguma aqui, você recebe edições lacradas originais. Aqui, ó, um Grant Morrison aqui.
Isso aqui tá lacrado original, tá vendo? Pô, mas é num sebo, como que tá lacrado? Aí vários motivos, né? Isso que é legal. Esse daqui já tinha sido lançado anteriormente, deixa eu ver se eu tenho. Sete Não tem. Soldados do Great Mall. Chama Os Sete Soldados da Vitória. Aham. Ele foi lançado inicialmente numa minissérie em 8 partes, lá em 2006, 2007. Também ficou anos sem republicar. E aí veio o formatos ônibus, que são esses formatos únicos. Certo. E aí, às vezes, o que o cara faz? Pô, ele leu lá na época, ele gosta da história, e aí ele viu que foi republicado assim. Ele vai na banca, compra, só que ele não lê. Ah, entendi. Tipo, ele já leu. Aham. Ele já tem outras coisas, às vezes, que ele já tá lendo antes. Sim. Aí que ele fala, deixa aí, uma hora eu vou ler. Sim. Aí vai passando o tempo, às vezes ele não volta a ler e E o negócio vai valorizando. acontece que de chegar lacrado Cara, num que sebo. massa. E aqui tem vários lacrados também. Ó, tem hoje lacrado 1, 2, 3. Ah, tem o 3. resto é a gente que fecha no... Pra preservar. A gente fecha pra reservar. Olha esse calhamaço da Sociedade da Justiça. da São América. mais de 1.200 folhas aí. Nossa, velho. Tem Não. o quê? Toda a história Aqui, ó, se quiser dar um... Na verdade, são 1.280, ó. Aham. É toda a história da LJ da América compilada aí? São três encadernados. Esse é o primeiro, tem o segundo e tem mais um depois desse. E isso só por esse autor aqui, ó. O roteirista que chama Geoff Johns. Geoff Johns. Então é todo que a gente chama de run. Todo o run que Dele. o Geoff Johns fez na Liga da Justiça, condensado em 3 exemplares. Tem um. Como é que pronuncia? Ônibus. Ônibus. nossa. Ônibus. Aí eu falo ônibus. É, mas é melhor, né? Ônibus. Ou busão. Ou busão. Vamos falar busão. Tem mais um Eu, busão aqui. com os meus clientes que a gente tem mais intimidade, eu mando um busão. Certo. É melhor, né? Ficar falando ônibus. O que significa ônibus? É o busão. Pô, Rafa, da hora. Oi? É, Blitz, vamos lá, vamos com o cliente ali. Vamos lá, vamos dar uma lá, olhadinha. vamos acompanhar. Vamos fazer um. Como funciona. Vamos fazer um na íntegra aqui. É. Ô, se você não se importar de aparecer, é claro. Tá de boa? Ah, beleza. Importante isso, galera. E o Blitz tá aqui, ó. Eu queria a nova dele. Que tem na coleção, que eu tenho do 1 ao 17. Ah, das novas? É. Puta, da nova. Eu tenho do 1 ao 17 aqui. Tem uma vasta, Não, um da vasto nova eu só acervo botei ela de completa lá. mangá também. É bem interessante. Valeu. Às vezes acontece de não ter. Na verdade, a gente tem a coleção completa lá do Aham. Blitz. Mas você precisa de que número que você precisa? É do 1 ao 26. Tem até o 17. Pô, É. aí não vira. Mas às vezes acontece de ter aqui também, né? Dos números avulsos também, né? Ah, sim. Aqui, nessa parte daqui, aqui são as coleções completas. Então, tá vendo? Do número 1 até o 142, são esses 2 pacotinhos. Aqui é o Kekashi, que a gente não marcou, mas também tá fechado. O Otakoi, que são 11. Aqui são várias ediçõezinhas fechadas. A gente fechou ontem um Demon Slayer, também tá fechadinha. Ah, que massa. Edições clássicas, mano. Isso aqui pra quem gosta da minha época. A edição do Dragon Ball, da Sim. Conrad, completinha, as 83. Começa como Dragon Ball, depois vira Dragon Ball Z. E Cavaleiros do Zodíaco também, as primeiras edições. Na moral, tem uma diferença entre as artes antigas para as artes atuais. Não tô desmerecendo, tipo, o Demon Slayer é maravilhoso, Jujutsu Kaisen. Só que tem a sua mágica nisso daqui, não tem? Tem. Que coisa linda, cara. Tem. E sabe aquele artista que a gente falou no começo, lá, o Luiz Máximos? Ele foi responsável por adaptar muitas capas dessa... Aqui pro Brasil. Ele adaptava as capas pro Brasil. Vinha as edições do Japão, vinha pra Conrad, e na época ele trabalhava pra Conrad, e aí ele fazia essa adaptação para as edições nacionais. Cara, que louco, velho. Que louco. Cara, aí tem Tem os muita livros, tem que nem, por exemplo, a gente fecha muito box, né? Tem coleção de capa dura do Harry Potter. Aqui tá as 7 edições do Harry Potter e mais aquela da Criança Amaldiçoada, né? sim. São 7 normal e mais uma extra da Criança Amaldiçoada. Tem o do Senhor dos Anéis também. Tem um clássico, Duna. Clássico, tem o Capa Senhor dos dura Anéis. esse Duna? Esse é o capa dura. Bonitão, velho. Esse é o capa dura. O Senhor dos Anéis tinha os 2. A gente tem ele assim, né? Nas 3 edições. E eu tenho ele aqui na edição única.
Essa é a segunda impressão. A Certo. primeira é o Gandalf na capa. Cara, lindão, velho. Além de coleções, livros, etc., vocês também trabalham com DVDs, vocês DVD. têm filme raro também? Como que funciona essa parte? Então, os filmes é mais difícil a gente classificar por filmes raros. Por raridade Exato. ou não, né? Existem filmes bem raros. Normalmente filmes lá ali dos anos 70, 80 acabam tendo um conceito um pouco maior A gente dentro pode falar da ma- característica de nostalgia, né? A gente pode falar mais de clássicos também, né? Ao invés de raridade, né? Se for ver. Tem, que nem é o que eu falo, existe até os clássicos modernos, que nem Sim. você pegar, ó, eu não sei se eu tô aqui com Matrix, mas que nem Matrix hoje, dentro do universo de ficção científica, ele é um clássico moderno. Indiscutivelmente. Aí você vai pra 2001, Uma Odisseia no Espaço, que eu tava com ele aí até pouco tempo atrás, mas já vendeu. Mas pra quem quiser, ó, tem a coleção do Kubrick, que vai ter o Uma Odisseia no Espaço. Sim. Tem. Aqui Aí, tem, ó. verdade. Não Aqui tem avulso, mas tem. como Não, parte só da coleção. clássico, ó. 2001, Odisseia do Espaço, tem Laranja Mecânico, Iluminado, Lolita, Nascido para Matar, De Olhos Bem Fechados. tem muita coisa boa, tem muito filme bom. Só filme fraco. Coleção completa do Lost, pra quem gosta. Nossa. Um box completinho com as 7 temporadas. 7? Eu não sei. Eu nunca assisti um episódio, acredita? Não lembro quanto, mas eu lembro que tava Então. completo. No dia que eu fiz a triagem lá, eu lembro que tava Eu completo. já tô ligado que do show de TV show é um clássico. Tem Tem House também. House, tem, pô, daquele... Deu mó dó. Ontem eu descobri que do Dawson's Creek. Qual? Aquele do Dawson, que ele faleceu ontem. Ele tava com câncer. Ontem, né? Não sei quando vai subir. Putz, eu nem Mas fiquei sabendo. Ele faleceu ontem. Aham. Ou faleceu no dia 11 de... Foi, pra todas as referências foi recente, né? Não sabe. Não conheço. Aí tem Blu-ray também, que a gente também trabalha. Tem as Aham. fitas VHS, ó, Nada Para Sempre. Tem VHS e tem ele em DVD. Legal. Fita Tá, VHS pra mim já entra naquele mesmo esquema de mangá antigo. É uma mágica a arte delas. Cara, e fita VHS, É diferenciado. hoje em dia tem um público muito bom. Imagino. Nossa, Tem. não sabia, não. Tem. Inclusive, tem uma feira muito famosa, chama... Feira da Sétima Arte, Aham. que acontece uma vez por ano. E, junta uma galera. E assim, a gente que é desse meio acaba conhecendo. E assim, hoje tem um público muito grande pra fita VHS. O pessoal Não, gosta o mesmo é muito. feito do vinil, né? A Mesmo galera feito do tá voltando a ser mais analógica Sim. cada vez mais. E começa lá o vinil o vinil já, ele retomou já faz quase mais de 10 anos, mais ou menos, que deu esse aquecimento. Aham. E o VHS eu posso dizer que de uns 3, 4 anos pra cá, ele vem subindo, Vem né? subindo. Vem retomando ali um espaço que a galera... Legal. É que aí entra naquela velha história também que eu tava vendo recentemente, que, por exemplo, a gente tem tudo em mãos quando a gente assina um stream, né? Só que tecnicamente o que a gente assina no stream não é nosso. Tá alugado. Tá alugado, exatamente. Se a Big Tech por trás do stream decidir retirar, a gente fica lá de mão abanando. Isso é uma curiosidade muito legal que tá acontecendo também. Eu vejo muita criança, jovens, que vem atrás desses itens, Nada. ou muito antigo, ou mais ou menos. Que nem câmera fotográfica também. A gente tá sem aqui agora, né, câmera fotográfica. Mas você tem uma galera que vem atrás de câmera fotográfica. Aí você fala, não, Short tá estourando. você acha que a pessoa é mais velha? Não, é jovem. É jovem. Tipo, 16, 17, 18 anos. Outro dia juntou aqui, devia ter uns 9. E eles estavam com uma Cybershot. E eles iam e tiravam foto aqui, tirava foto ali. nada. Muito legal. Cybershot. O pessoal, a menininha veio... Quando que ela veio? Um sábado, eu acho. Ela veio atrás de fita cassete, de música. Porque ela tinha ganhado um aparelho e ela queria ouvir fita cassete. Que LP, louco. a molecada vem atrás de LP, vem atrás de VHS. E é jovem, não é? Sim. Tipo, é isso que Retorno analógico. é o retorno analógico. Literalmente. Essa geração, dá pra sentir que eles têm essa pegada ou essa ligação, ou talvez essa falta de coisa que eles não vivenciaram, sabe? Uhum. Físico. Então eu acho que é legal isso pra eles, né? Tipo, de ter um espaço físico onde eles veem É isso. uma guitarra, um Verdade. acordeão. Olha que legal aqui, ó. Tem um acordeão. Tudo cercando o noturno.
Tudo secando noturno. Tem um rolo projetor de 8mm, ó. Caraca! Ali Quer pegar de perto lá, amor? Ali é um rolo projetor, inclusive com um filme de 8mm aí dentro dessa caixa. É nada. Tem um filme de 8mm. Funcionando ainda? Cara, eu perdi o cabo principal dele, eu não Putz. consigo ver se ele funciona. Ah, mas se é só o cabo, é fácil de Ó, resolver. editor, ali ó, também editor de rolo 8mm. Olha, vem ver, amor. Aqui ó, aqui era um editor de filme. É que assim, a gente vai preenchendo com um monte de outras coisas, Aham. né? Mas aí era um editor de 8mm. E aí a gente faz um negócio que eu chamo de destrinchamento de lote, Uhum. que é onde eu coloco vários produtos que chegaram na loja, eu coloco no Instagram, nos stories do Instagram, e eu vou apresentando e conversando com essa galera. Então, tem muita gente que assiste nem pra comprar. Uhum. Tipo, assiste porque gosta de ouvir, se sente ali Uhum. e se identifica com aquilo. Às vezes se sente perto do material, em contato com o material. Exato. Uhum. E aí esse contato é muito legal. Agora, de trabalhar, cara, de trabalhar com físico, assim, cara, eu acho que tudo é uma grande experiência. Não consigo pontuar que esse é mais legal. Óbvio que eu trabalho muito mais quadrinho, e hoje eu conheço muito mais quadrinho Uhum. do que alguns outros itens, Uhum. mas eu gosto de um pouco de tudo. Geral. Livros, DVDs, tudo mais. Então, da nossa experiência que você falou, que você não sabe, como é o contato humano em outros locais, a gente fala que tipo, é bem semelhante, igual. É bem distinto em alguns pontos. A gente só teve um mau atendimento em apenas um, que não vem ao caso também, acho que não é legal citar. Não, Deixa pra lá. acontece. Mas, cara, tem outros que, por exemplo, eles têm um cunho mais loja grande, igual o Sebo do Messias, tá Sempre ligado, prometi, né? lógico. Aí, beleza, aí o contato é mais impessoal. Eu Isso. acho que eu não peco em falar isso. Cada um tem seu jeito. Agora, o que a gente curte mais é essa pegada pessoal e mais humana que vocês oferecem aqui, tá ligado? A identidade, que nem a identidade da loja. Eu falo. Uhum. É muito legal quando a gente fala de loja, quando a gente fala em um comércio, na verdade a gente fala em pessoa jurídica. Uhum. Por quê? Porque ela não deixa de ser uma pessoa, ela não deixa de ter as características dela. Dela, sim. Então, a Banca Mickey, ela tem essa característica, ela atrai. Você vê que, tipo, a maior parte das pessoas, enquanto a gente estava aqui, eu conheço todo mundo que entrou aqui e tal, que vai isso falando. é verdade. E de sábado, é muito interessante, de sábado acontece muito de ter reuniões aqui. A galera, o que vocês vão falar? Vamos lá na Banca Mickey? E a galera vai... Vamos curtir o sábado eles se lá na juntam, Banca Mickey? eles sentam, às vezes ali principalmente ali no fundo, perto de onde a gente gravou os CDs ali, Sim. eles sentam ali, que é um espaço, eles ficam ali, ó, horas, Mó trocando e ideia. trocando ideia. Aham. Às vezes não compra nada, é o que eu falo. O intuito não é só vender, óbvio que vender faz parte, a gente precisa vender também, Claro. mas você ter um espaço onde você vem para trocar esse tipo de ideia com a galera, com pessoas que gostam da mesma coisa que você, é impagável. importante, sim. E esse foi o nosso vídeo aqui na Banca Mickey. Um local onde com certeza visitaremos mais vezes, porque curtimos muito, né? Tem muita coisa aqui para garimpar ainda. E bem, temos uma parte 2 desse vídeo. Se você quer, e a Isa e o Rodrigo solte a parte 2 do vídeo da Banca Mickey, deixa aqui nos comentários. Valeu!